Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, para o nosso culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos, os que irão participar conosco desse momento tão especial, em que nós iniciamos a semana buscando a presença do Senhor, a sua graça, a sua palavra, para começarmos a semana com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, nos abençoe nesse momento e abençoe o nosso culto dessa manhã. Eu vou iniciar lendo Deuteronômio, capítulo 33. A Bíblia, nós sabemos que é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós pregamos, que nós ensinamos, está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. E um princípio para nós cristãos é crermos na palavra de Deus, é crermos na Bíblia. E Deus, quando criou o mundo, formou o homem e colocou Adão, o primeiro Adão, a primeira humanidade, e dessa descendência ele formou um povo, que é o povo de Israel. E desse povo de Israel nasceu Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso a Bíblia é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Então eu vou ler a bênção de Moisés. Para os judeus, Moisés foi aquele que libertou o povo da escravidão do Egito. E estando eles no deserto, Moisés subiu ao monte e lá Deus deu a lei ao povo de Israel. E no final, no último dia da vida de Moisés, antes dele ser recolhido por Deus, antes da sua morte, ele deu a bênção ao povo de Israel. Então eu vou ler Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríadas de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei do seu povo amado, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Nós sabemos que Israel são 12 tribos dos filhos de Jacó. Agora eu vou lá para o versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos
e tu pisarás os seus altos. Então aqui nós lemos a bênção de Deus ao povo de Israel, que foi o povo escolhido de Deus. E hoje, quem é o povo de Deus? Somos todos nós que cremos em Jesus e aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. E também temos como herança todos os ensinamentos da lei dada por Moisés, os salmos de Davi, que foi o rei de Israel, o rei segundo o coração do Senhor. Eu vou ler o Salmo 64. É um salmo de Davi, proteção contra os inimigos. É para o povo de Israel, sim, mas também é para nós. Deus ama todos os povos e aqueles que o aceitam, se sujeitam a Deus. A bênção de Deus também está com todos aqueles que são agora povo de Deus, que creem no seu nome, que creem na Bíblia, que creem na sua palavra. Ouve, Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem vos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e de reto coração todos se gloriam. Eu acabei de ler o Salmo 64, um salmo de Davi, que serve para nós hoje, aqueles que se dispõem a seguirem o Mestre, Jesus, o homem, o segundo Adão, o homem perfeito que veio para nos salvar, nos libertar do pecado e nos mostrar o caminho verdadeiro. E ele se coloca à nossa frente e nos guia em todas as nossas veredas. E se nós o seguirmos, nós seremos os homens mais felizes da terra, porque ele nos livrará de todo mal e estará sempre conosco, porque ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. E não, vamos cantar uma música antes, que eu separei aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder
domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus a gente tropeça, tenta levantar, mas não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus a gente tropeça, tenta levantar, mas não dá, sem Jesus não dá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um domingo que temos a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para glorificar o teu nome, para orar, para proclamar a tua palavra, a tua misericórdia, o teu amor por cada um de nós, teus filhinhos queridos, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal e o Senhor nos enche do teu Santo Espírito, para que possamos proclamar a tua tão grande salvação e levar a tua alegria onde estivermos, porque o teu Espírito Santo produz em nós alegria perene, que o mundo não pode nos dar. É a alegria que vem do Senhor. Por isso nós te louvamos e a cada dia queremos te pedir: renove em nós, Senhor, o teu Espírito Santo, o teu amor, a tua paz, a tua esperança, a tua perseverança, e que sejamos, Senhor, cada dia crescendo em santificação, tendo um coração agradecido a cada dia. Não permita, Senhor, que nos esqueçamos de te louvar, de te agradecer por tudo, pelas mínimas coisas. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, por tudo. Abençoa, Senhor, agora a palavra que o Michel vai transmitir para nós, derrama sobre ele a tua unção, que ele não fale de si, mas que ele fale aquilo que o Senhor tem proposto para ele, que tem proposto também para cada um de nós, para sermos edificados com a tua palavra maravilhosa. Ó Deus, fica conosco nesse domingo, nos dê a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. No final depois da palavra do Michel, nós estaremos ministrando a Santa Ceia. Esse memorial que Jesus mandou que nós fizéssemos. E quem oferece essa Santa Ceia não é o Michel nem eu, é Jesus. Porque é Ele que nos alimenta com o pão e com o vinho, com o seu corpo e com o seu sangue. Se alguém quiser participar conosco, prepare desde já um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva ou de vinho tinto, e no final nós estaremos fazendo esse memorial. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs na graça e na paz de Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse, capítulo 22, fazer uma leitura dos versículos de 1 a 5. Apocalipse,
22, os versículos de 1 a 5. O tema que eu vou falar hoje, fazer uma reflexão sobre o rio da água da vida. Apocalipse 22, a partir do versículo 1 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e da outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O tema que eu quero trabalhar é sobre o rio da água da vida. Aqui nós lemos da onde sai esse rio. No final de tudo, no Apocalipse, diz que esse rio, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Mas também as Escrituras revelam, quando na época de Israel, pelos profetas, que saía um rio também debaixo do limiar do templo, isto é, do santuário. E também a Bíblia relata a formação de um rio desde o princípio da criação. Então a Bíblia fala de 3 rios que emanam a água da vida, água necessária para a manutenção da vida. Vamos primeiramente começar com a descrição do princípio do rio que Deus assim o formou para manter a vida no sentido físico, existencial. O homem foi feito, ele foi criado e ele foi formado com a imagem, como já falamos, e a semelhança de Deus. E foi dado a ele o propósito de viver a vida como um filho e uma filha de Deus, mantendo essa comunhão com Deus, que é a essência do que nós temos como vida, ou a essência da vida. E de que forma ele formou assim o homem? De forma santa, justa, tendo a mesma natureza de Deus, e assim ele tinha um contato e se revelava e conversava com Deus, espírito do homem com o espírito de Deus, e assim eles estavam se relacionando. Em Gênesis 2, de 9 a 17, nós vamos ver que lá no princípio o Senhor Deus, ele plantou o Éden, uma série de árvores que são frutíferas, árvores de todo tipo e frutas que davam para que o homem pudesse ter alimento. E também uma árvore chamada árvore da vida no meio desse jardim no Éden. E também tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal nesse jardim. O que eu quero mostrar é que essa forma desses símbolos usados lá no começo expressam uma verdade transcendente para nós entendermos de forma pedagógica o que Deus está querendo revelar. E diz que ele colocou o homem nesse jardim para que ele pudesse cultivar e guardar. E lá em Gênesis 2, de 9 a 17, diz que saía desse jardim, saía dessa terra, um rio que se dividia em 4 braços. O rio saía desse lugar da terra e dividia em 4 braços. É uma representação que ele descreve com nomes de rios que ainda estão hoje na geografia, aqui na nossa existência, na terra. E ele colocou o homem ali, e ele falou para o homem cultivar, guardar, crescer, multiplicar e se desenvolver. E a gente sabe que o homem, para viver a sua vida de forma física, ele precisa de água. E você sabe que para qualquer lugar que o homem tenta achar uma vida, a primeira coisa que ele pergunta é: tem água? Tem condições de água?
porque sem água não há essa condição de vida. Então há uma representação da água que já estava desde o princípio com Deus e agora revela que ela emana para que o homem, fisicamente, precisando da água, de rios e fontes dessa água doce, para que ele possa ter vida e viver a sua vida física. E esse rio regava toda a terra. E eu falei que ele dividia em 4 braços, representativo da terra, 4. Sabemos que para viver fisicamente, o ser humano procura sempre um lugar onde tem água, produz a sua habitação, produz o contexto do cultivo, plantação, porque tudo para ter vida precisa da água. Como tudo precisa dessa água, também o homem precisa da água da palavra de Deus, que é a essência para alimentar e dessedentar o homem, na sua condição também espiritual. Então, como o físico precisa de água, o homem também precisa de Deus, que é a expressão dessa água que emana, e nesse caso, fisicamente representada. O Salmo 1 revela muito bem essa descrição, que fala que o justo é aquele que é plantado junto ao ribeiro de uma água. E ele nunca seca, as suas folhas estão sempre verdes. E como justo, ele, bebendo dessa água que emana, que vem, como uma planta descrita ali, ele faz uma afirmação interessante. Mesmo ainda velho, ele continua produzindo frutos, e produzindo frutos com a semente que foi assim designado para que houvesse nele. E ele pudesse crescer, multiplicar, ser fecundo e gerar outros semelhantes a. Assim entendemos que a palavra de Deus, e pela palavra de Deus, tudo veio a existir. E nós sabemos que o verbo, a palavra de Deus, é o que nós chamamos aquilo que depois se encarna, o Cristo, Jesus, o Cristo, a palavra de Deus. Mas o que é interessante é que Deus, quando soprou no homem, ele formou a semente humana. Então a semente humana, Adão, o homem e a mulher, no dia em que eles foram criados, diz claramente, Deus os chamou de Adão. O homem e a mulher é a humanidade. Então ele soprou uma semente. E essa semente, com a imagem e semelhança de Deus, geraria filhos à imagem e semelhança de Deus, dariam filhos à imagem e semelhança de Deus, e a humanidade seria uma humanidade com bem-aventurança. Nós entendemos assim que essa condição de bem-aventurança que o homem recebeu, esse DNA, foi ofuscado. Mas Deus a si mesmo continuou no contexto da história buscando o homem, se revelando ao homem. E a bem-aventurança é um processo de se viver a vida plenamente, mantendo-se a comunhão com Deus, isto é, com aquilo que Deus diz na sua palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse. Quando você recebe algo, você fica feliz. Isso é o que é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que recebe alguma coisa e, ao receber isso gratuitamente, sem fazer nada, como um presente, ele fica feliz. E mais feliz de Jesus é aquele que, recebendo a bênção, a promessa, uma orientação, passa isso de tal modo com alegria. Então ele é feliz num estado de momento, e isso faz ele, estando feliz, agradecido pelo que recebeu, ele passa a outros isso, de tal modo que ao passar ele se alegra em poder dar a outro a condição de também ser um bem-aventurado, ser um feliz. É o que Jesus falou. Bem-aventurado, ele começa a falar a respeito da doutrina do reino. E ele vai citando quem é o bem-aventurado. Nós não vamos entrar em detalhes do bem-aventurado, mas eu quero falar da bem-aventurança, que todos nós recebemos de Deus a graça de sermos bem-aventurados, isto é, felizes por recebermos alguma coisa. E agora, por recebermos, nós queremos partilhar isso. E ao partilharmos, nós nos alegramos. É o que Jesus fala e que Paulo cita em Atos 20, 34. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isto é, do servir do que ser servido. Então nós entendemos
que aí acontece o que nós chamamos a bem-aventurança. Muitos ficam preocupados em ser felizes. Felizes são estados que nós vivemos. Mas a felicidade, a plenitude disso, é o tal da bem-aventurança. Como você, ao inspirar, você recebe o ar, mas se você não expirar, você morre cheio do ar. E se você só expirar, você morre por falta de ar. E a respiração, para dar vida, para que haja realmente um contexto de vida, você precisa inspirar e depois expirar. Isso faz com que ocorra a respiração. A bem-aventurança também. Se você quer ser feliz, Deus não falou que ia dar felicidade ao ser humano, mas Ele falou, eu vou dar condição de bem-aventurado, isso é macários, de você ser feliz e, sendo feliz, compartilhar. Então você faz isso acontecer para que a bem-aventurança aconteça plenamente onde você se encontra. Então não é apenas receber, que receber é você ser feliz. Por isso que o ser humano, afastado de Deus, quer sempre só receber, mas nunca quer se doar. Então Jesus veio nos ensinar que Ele não veio para receber, Ele veio para ser, como um filho de Deus, um doador da própria vida, para que os irmãos, se alegrando, sendo felizes por receberem essa vida, cheio dessa graça, cheio desse amor, também agraciarem, amarem e viverem isso de maneira plenamente, compartilhando essa vida com os demais, criando esse estado chamado de bem-aventurança. Então, nós sabemos que de graça em graça vem o que nós chamamos a fé. Então, a graça de viver, mas a graça de receber a reconciliação com Deus, gera em cada um de nós não mais crença, mas fé. De fé em fé, vai gerando de nós um crescimento. É o que o Espírito Santo, na palavra de Deus, que já veio para nos trazer a fé, crendo em Jesus, nós temos aí um acrescentar. O acrescentar da fé, com virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade e amor. Diz Pedro que isso, fazendo isso e acontecendo e crescendo em nós isso e desenvolvendo aquilo que nós recebemos gratuitamente por graça, fé, nós acrescentamos agora à nossa fé esse conjunto de coisas. Virtude, conhecimento, domínio próprio que é dado pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai gerando em nós uma condição de ficarmos parecidos com Cristo, um pequeno Cristo, e entrarmos no reino de Deus. Nós, com isso, crescendo nessa condição, nós amadurecemos e nos tornamos, primeiro aceitando Cristo, libertos do cativeiro. E acrescentando esses valores à nossa fé, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, que agora começamos a expressar com a nossa vida o que nós já recebemos. E é um processo que acontece. Aí, esse contexto de receber, ser feliz e doar alegremente todas as coisas é o que Deus prometeu e deu para cada um de nós. Alegrai-vos sempre, como diz Paulo, no Senhor, porque fora do Senhor nós não temos como nos alegrar. E ele fala outra coisa interessante, agradecer sempre em Cristo, porque fora de Cristo também a gente não tem como estar grato em todas as coisas, a gente sempre tem um questionamento. Então aí nós passamos a expressar agora, não só de fé em fé, de graça em graça, mas também de glória em glória, praticando com responsabilidade tudo que nós recebemos, de forma tal que agora as pessoas olhando para nós possam ver esse Cristo, ou um pequeno Cristo que está sendo formado em cada um de nós, que é o chamado, a expressão do sol da manhã, aquele que veio para clarear em nossos corações, trazer luz e sermos a expressão de luz no mundo e o sal da terra. Então, nós entendemos que o homem, quando ele vai construir a sua habitação, ou um lugar para poder morar, ele busca primeiramente a fonte da água, ou um rio, ou uma fonte de água, para dessa condição da vida sustentar a vida física. Mas também nós estamos mostrando que Deus revelou que nós precisamos também da palavra de Deus. Isto é, sem a palavra de Deus e em comunhão com Deus, não são do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer que sejamos o veículo da graça de Deus. Por isso que ele falou
que o Espírito Santo viria em nós e do nosso ventre sairia rios de água viva. Então nós seríamos também uma expressão de um manancial. Isso é interessante porque ele vai descrever esse fato citando Ezequiel. E o que é mais interessante, o Apocalipse 22, Ezequiel, ele está falando o contexto da lei que Israel recebeu. E no Apocalipse 22, você vê que ele não sai do templo do limiar, esse rio, mas ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos entender isso para que a gente possa entender a segunda etapa. Como fisicamente eu preciso de água para o meu corpo físico, o homem espiritual precisa da água, do rio da água que emana de Deus, para que ele possa realmente ter a condição de não ter sede, ser dessedentado. Então nós vamos ver que para que isso aconteça, ele tem que manter comunhão com Deus e restabelecendo em Cristo essa comunhão, ele passa a ser a expressão, na unção do Espírito Santo, de uma fonte, de um rio em que passa por ele, e ele passa a ser essa expressão onde ele se encontra. Como as águas físicas mantêm a vida física, isto leva o homem a compreender que ele também precisa das águas que provém de Deus, a palavra de Deus. Por isso que nós temos que entender agora em Ezequiel 47, que fala que do limiar do templo saíam águas, revelando agora para Israel, e o que ele deu para Israel? Israel ainda, como uma criança, um jovem em desenvolvimento, estava esperando o Salvador, o Messias. Então era uma criança espiritual. Então ele deu o que para ele? A lei. A lei é como se fosse um tutor, é como se fosse uma babá, um aio, que cuida da criança. E o que é interessante, lá em Ezequiel 47, ele fala que saía do templo, e a porta do templo, como era lá no Gênesis, ele diz que esse rio corria para o Oriente, também essas águas do templo correm para o Oriente. Por que ele fala para o Oriente? Ele está falando do leste. O que tem no leste? O nascimento do sol, a estrela da manhã. Jesus é a representação desse Deus único como um sol, representativo, são símbolos. Não é o sol, nem para adorar o sol, mas tem um símbolo para nós dizendo que esse sol, como único Deus, é que dá vida e existência à terra, à humanidade. Por isso que o rio corre em direção a quem? A esse lugar onde emana a luz, onde emana a essência da luz que mantém todas as coisas. Então é uma representação de Deus. E essa água, interessante, foi que ele disse que saía do limiar do lado direito. Olha que coisa incrível. Por que essa descrição em Ezequiel 47? Aí o homem que estava mostrando para ele esse rio da água da vida, que saía ali do tabernáculo, do santuário, do templo, ele falou para ele, olha, eu vou pegar uma corda de medir. Ele mediu 1000 metros. Depois que ele mediu 1000 metros, não, vamos chamar côvados, mediu 1000 côvados, que é a distância do antebraço. Ele mediu 1000 côvados e falou para ele, entra nas águas, entra na lei de Deus. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele falou que dava nos artelhos. Aí ele mediu mais 1000 côvados. E aí o homem foi caminhando nessas águas, da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da revelação de Deus, da palavra de Deus. Ele caminhou mais 1000 côvados. Diz que dava no joelho. Dar no artelho significa que ele estava com pouca água e os pés colocados no chão. Quando bateu no joelho, ele já tinha mais água, mas ele podia andar, se locomover, porque os pés dele ainda estavam no chão. E ele continuou andando. Aí esse homem falou para Ezequiel, vou medir mais 1000 côvados e você entra na água. A água começou a dar no lombo. Quando a água já bate no lombo, a pessoa já anda mais devagar, não tem tanta firmeza nos pés, a lei vai levando a uma revelação mais clara, e aí ele começa a perceber que ele fica meio preocupado quanto à água que está cada vez mais subindo. Então ele tem dificuldade de locomover, mas ao mesmo tempo ele tem prudência, cuidado, e ele percebe que ele tem que começar a aprender alguma coisa, ou boiar ou nadar, porque a água está ficando mais profunda. Aí ele mede mais 1000 côvados e fala para ele, entra nas águas. Aí não dá mais pé.
as águas cobrem totalmente a descrição que Ezequiel está fazendo. Ele falou, aí me cobriu. E aí falou, você entendeu, Ezequiel? Esse contexto dessa água do rio é um processo que as pessoas vão entendendo e depois compreendendo e entram numa profundidade do conhecimento de Deus em que você tem que nadar para poder chegar na outra margem do rio. Então, muitas vezes a pessoa fica na parte superficial da descrição da palavra de Deus, não entra no contexto mais profundo, pedagógico da revelação. E ele começou a ensinar que ele deveria chegar a um ponto em que ele não tinha mais firmeza em nada que é na terra. Porque as águas, essa unção do Espírito Santo, o envolveria e ele perderia o chão. E só tinha um jeito, diz o versículo 5 do capítulo 47 de Ezequiel. Ele falou, agora, passa a nado isso. Você não consegue passar do outro lado. Para você passar, você tem que nadar. Então nós não podemos ficar eternamente como criança na beiradinha das águas de Deus, na superfície, coisas superficiais. Nós temos que entrar no conhecimento e Deus diz, quero que vocês me conheçam e prossigam conhecendo, para que vocês tenham uma compreensão mais clara das profundezas do que Deus quer revelar, para que você atravesse isso com tranquilidade. Aprenda a nadar e atravessa isso com tranquilidade. Você perde o controle quando? Quando você perdeu os pés do chão. As águas vão te cobrir. Então aí você faz o quê? Você começa a nadar ou passa a boiar e essas águas vão te levar. É o caso do Espírito Santo. Levam às vezes para onde a gente não quer, mas nós temos que nadar para nos direcionar. Então, essa condição mostra que o Espírito Santo faz o seguinte, me torna livre. Então, Jesus nos liberta e faz com que, libertos agora do cativeiro do pecado, a gente possa ter os olhos abertos, os olhos da consciência, como nós já falamos a vez passada, e agora nós temos também que estar livre da opressão de águas profundas ou ficar com medo e ficar só na beiradinha, das condições superficiais doutrinárias da fé. Mas a gente vai mais profundo, como diz Hebreus 6. E o Espírito Santo, então, nos torna livre para nadar e alcançar a outra margem do rio. Por isso que nós vimos aqui no Apocalipse, que diz, o rio da água da vida, que sai do trono de Deus do Cordeiro, a árvore da vida é plantada de um lado e do outro. Mas lá na descrição de Ezequiel não está falando da árvore da vida, só está falando da essência, da profundidade da lei. Mas a lei, nós sabemos que ela serviu como um aio, uma babá para nos conduzir a quem? A Cristo. É isso que Ezequiel revela profeticamente a respeito da vinda de Jesus Cristo, em que o homem, enquanto criança espiritual, ele precisa da lei, como de uma babá, de um tutor, que fica ali na beiradinha das águas, dizendo, ó, cuidado, ó, tá fundo, volta para a beirada. E a pessoa fica eternamente indo e voltando ali. E nós sabemos, Efésios 4, que ele deu uma série de ministérios para ajudar essas pessoas a deixarem de ser crianças, para aprenderem a nadar, crescerem no conhecimento de Cristo e no amor. E aí ele fala que a lei tira a gente dessa ignorância infantil, espiritual. A lei que Deus nos dá nos conduz a Cristo. E a gente deixa de ser criança. E a gente passa a ser jovem que procura dar umas braçadas. A gente deixa de ficar refém da lei para crescer. Para crescer na graça, na fé e no conhecimento de Deus. Essa é a razão de Jesus Cristo cumprir, isto é, completar a lei, para nos levar além da lei, sem revogar a lei. Por isso que Jesus falou, não foi dito ao antigo, faça assim, eu porém vos digo, além disso, mais, faça assado. Esse é o processo da maturidade espiritual, ser levado às águas mais profundas, do conhecimento de Deus e de Cristo, e deixar ser conduzido sem controlar a sua vida. As pessoas acham que ficando com o pé na vida e na palavra, vai controlando a vida, mas nunca chega numa plenitude do conhecimento e da transformação da outra margem, não entende o eterno. Fica preso no temporal, como uma criança, como Paulo chama de um crente carnal. Então,
deixa de controlar a vida e deixa de ter os pés na terra. Então ele entende a vida, o mal de cada dia ele entende, as tragédias que a vida produz ele entende, os problemas que ele tem que enfrentar na vida ele entende, que com Deus e estando com Deus, ele vai enfrentar todas as coisas, não são do Espírito Santo, com a palavra de Deus, de forma alegre. Por isso que ele falou, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus não prometeu felicidade, mas alegria sempre. Por isso que ele diz uma coisa interessante, porque ele fala do contexto da alegria em qualquer circunstância, Paulo fala. Aprendi a ser contente, isto é, ser completo em qualquer circunstância. O importante é estar em comunhão com quem? Com esse rio da água da vida. Por isso, a graça de Deus revelada por meio de Jesus Cristo nos leva além da lei, para ser um cristão maduro, santo, justo, que conhece Deus como Pai e a Jesus Cristo como único Filho legítimo que nos fez voltar ao seio do Pai. Então Jesus disse, não foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. O que ele diz? Ele fala, eu vou completar a lei sem revogá-la. Jesus acrescenta, associa, como falei, a graça da lei, a graça da fé. Qual é a graça da fé? É dar essa condição da libertação do cativeiro, abrir os olhos e tirar aquele indivíduo que estava oprimido do contexto da opressão. Então, essa graça da fé é acrescentada, como eu já falei, com as virtudes que Pedro menciona, na unção do Espírito Santo, para crescer de fé em fé. Crescendo de fé em fé, nós vamos agora de graça em graça, porque recebemos isso de Deus em Cristo Jesus, e de fé em fé nele, você agora, crescendo no seu conhecimento e no conhecimento de Deus, você alcança a compreensão da glória em glória, para ser um pequeno Cristo e testemunhar a verdade, que é Cristo em você, ou a expressão dessa glória, até que a luz brilhe em vossos corações, que esse Cristo nasce em vossos corações, é o que Paulo falava. Ainda hoje, queridos, uma boa parte de crianças espirituais, que Paulo chama ou denomina de crentes carnais, ainda estão vivendo ou vivenciando o contexto da margem do rio, ou da área mais superficial da palavra de Deus. Ficam brincando ali na beirada das águas, mas eles não aprofundam, não querem o conhecimento mais profundo de Deus. Então, eles acabam defendendo a verdade que aprenderam de pessoas com fervor. Defende as verdades que eles aprenderam de pessoas com fervor, mas não as verdades que eles aprenderam de Cristo para crescerem e conhecerem Deus como Pai e Cristo como a essência dessa revelação como Salvador. Isto é, um contexto de verdade em amor e não com fervor. Não nadam em águas profundas. São crentes que nadam em águas superficiais. E quando não acham águas superficiais na palavra de Deus, eles buscam outros rios. Outros rios que forneçam uma aguinha, mas que seja superficial. Que eles possam ter o pé no chão, para que eles possam se lavar um pouquinho. Mas não quer entrar na profundidade para Deus governar a sua vida na unção do Espírito Santo e os levar. E eles tirarem os pés do chão e atravessarem o rio da vida e ser mais que vencedores. Porque em Cristo já somos isso. Deus quer formar, eu disse, um justo, mas muitos se satisfazem em serem crentes, não usufruírem o processo da vida que está descrito em Apocalipse 22, 1:5, que nós acabamos de ler. O que nós lemos aqui? Lemos que primeiramente, só reportando para fazer o fecho, que primeiramente Deus fez sair da terra um rio que se dividia em 4 braços, para fazer com que a parte física do homem pudesse ter vida, fontes de água doce, rios com água doce, para que o homem pudesse ter a fonte de vida para o contexto físico. Mas aí tem todo um contexto maior que traduz a necessidade da sede do homem interior, que é a sede do homem interior. É o que o salmista fala. Eu tenho sede de Deus.
Como a corça tem sede, eu também tenho sede. E a palavra de Deus é que vai me sedentar e o Espírito Santo é que vai estar sobre ela me ajudando nesse processo. Então nenhum filho ou uma filha de Deus, guiados pelo Espírito Santo, deixa o Espírito trabalhar, permanece durante a sua vida na parte mais rasa do rio da vida, aonde dá pé, aonde Deus já revelou, e que fica se esforçando com fervor para manter literalmente aquilo que ele entendeu como verdade, mas não alcança a plenitude da verdade para ficar livre. É o que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí haverá o ano aceitável do Senhor, como nós já falamos. E aí você estará nadando e entendendo o eterno sem ainda estar lá, mas tendo a certeza que você, atravessando o rio da vida, você vai encontrar na outra margem fé, esperança e amor. E você chegando lá, você vai encontrar aquilo que já está proposto, o amor. Fé e esperança até você chegar lá, para te dar uma condição de ser forte e corajoso. Como eu já disse, agora não é se esforçar para chegar lá, não, ser forte e corajoso. Porque se nós não tivermos isso para atravessarmos, isso é fé e esperança, forte e corajoso, esse amor vai ficar frustrado. E a gente fica com medo e fica na beiradinha das águas que são reveladas por Deus. O rio da água da vida que está descrito aqui em todo o livro da Bíblia. Quando nós crescemos no conhecimento de Deus, Jesus veio acrescentar isso, nos revelando coisas mais profundas e dando condições de entendermos Deus como Pai. A gente começa agora a nadar nessas águas mais profundas. A gente já não é como alguns crentes que consideram o sofrimento, as tragédias da vida e também os problemas como um corretivo de Deus para mudar a sua forma de ser, ou até mesmo te converter, fazendo você sofrer. Não é isso, querido. A vida, o mal de cada dia já existe, as tragédias vão continuar existindo. Com quem é aquele que crê em Deus, com aquele que não crê em Deus, com aquele que tem fé em Deus, com aquele que não tem fé em Deus, com aquele que não crê em nada. Ele vai passar pelos mesmos problemas. Mas só que com Deus somos mais que vencedores. É isso que ele está querendo mostrar. Os que não querem nada do conhecimento de Deus, isto é, dessas águas profundas, eles ficam constantemente com medo de perder a salvação eterna. Por isso eles ficam brincando assim na margem, em águas rasas, e quando chega já no joelho, não precisa chegar nem no lombo, chegou no joelho, ficam vivendo pela lei, se esforçando para manter o contexto da lei, para fazer para ser. Não entenderam que eles já são. Em Cristo Jesus já deu condição de sair aprendendo, caso no raso, e como jovem não se rebelando, aprendendo a nadar para passar esse rio da vida, para ser mais que vencedor. Por isso que o que mais acontece é que essas crianças espirituais, ou elas, como eu falei, ficam brincando ali naquela palavrinha, religiosamente falando, religião até mesmo cristã, não entende o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para atravessar esse rio. O que acontece, o que é mais interessante, eles acabam às vezes perdendo o contexto daquilo que ele chama fé, que é um contexto apenas de crença dessa criança, e vai buscar rios mais superficiais, ou águas de rios mais superficiais. Muda da doutrina, muda alguém falando alguma coisa, até mesmo um pensamento filosófico, porque não entendeu as profundezas do que Deus está revelando em Cristo Jesus. Então o rio da água da vida, aqui em Apocalipse 22, de 1 a 17, você já viu que ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. E o que é mais interessante, você lê aqui, ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, não sai mais da terra. Não é um contexto físico, não sai do templo, não é um contexto da lei que Deus deu para o homem entender e se tornar maduro na espera de Cristo. Não, agora está falando que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E ele falou aqui que agora ele sai do trono de Deus e do quê? E do Cordeiro. E diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Então ele está mostrando que a árvore da vida não está depois, que a árvore da vida já veio antes. Por isso que quando o homem lá, Adão, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, só tinha aquela árvore. O resto o homem podia comer de tudo. Em Jesus Cristo, ele colocou a árvore da vida, que é Cristo, colocou neste mundo.
E quando ele colocou nesse mundo, ele falou, não coma nada mais do que a árvore da vida. E o homem come de tudo que tem no mundo, menos de Cristo. Não querem Jesus, o Cristo. E quando você fala em Cristo, fala, não, isso é religião. Não, isso não é religião. Jesus Cristo é reino de Deus. Não, isso é religião, não. Tornaram isso num contexto religioso, queridos. E agora Deus colocou a árvore da vida do lado de cá do rio, que é Cristo. Para você entender isso, depois, na outra margem, que vai estar lá, que a árvore da vida já está do lado de cá e do lado de lá, querido. E quando você chegar lá, você vai encontrar quem? A árvore da vida. E o que é interessante é que ele descreve o seguinte: no meio da sua praça, de uma e da outra margem do rio, está a árvore da vida. Agora eu pergunto, cadê a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não tem. Porque o homem caiu exatamente nesse ponto, que ele falou, não coma dessa árvore. Agora Deus fala para nós, coma de uma única árvore, que é o meu filho, Jesus Cristo. É o que nós vamos fazer hoje. Esse memorial que nós estamos fazendo hoje, nós estamos dizendo, uma vez por mês, um fruto, dizendo, aqui nós estamos, Senhor. Queremos nos alimentar desse fruto, dessa semente que o Senhor nos formou para sermos como Cristo. E nós vamos beber e comer o corpo de Cristo. E vamos beber o sangue de Cristo. Isto é, o Espírito de Cristo e a vida de Cristo para sermos um pequeno Cristo para expressarmos o Senhor nesse mundo. Esse é o fruto que ele está falando aqui no Apocalipse, que nós já estamos vivenciando. E quando passarmos do lado de lá, ele falou, nós vamos comer juntamente lá com o Pai. O quê? O contexto da Páscoa que ele falou. Não vou comer mais ela agora, mas depois, no reino de Deus, estarei comendo com vocês, sentado numa mesa com vocês. Agora, vocês estão me servindo, depois lá eu vou servir vocês. É uma coisa maravilhosa. Foi que nós tivemos uma experiência incrível ontem. As netinhas resolveram fazer um jantar para nós adultos, pois todo mundo sentado, cada casal numa mesinha, e elas serviram a gente. Achei a coisa mais linda. E elas, é claro, ficaram alegres de poder servir. Elas não queriam que servisse. Elas queriam servir, queriam lavar tudo depois. Mas o interessante é que elas não entenderam ainda. São crianças espirituais. Não entenderam em fazer isso. Elas estavam pensando depois receber um trocadinho. Porque elas tinham os interesses. Mas isso é coisa de criança. Mas nós já crescemos. Não precisamos mais disso. Quando nós fazemos sem interesse. E veja como é interessante. Cadê a árvore do conhecimento do bem e do mal? Também não tem. Só tem a árvore da vida agora. Está lá no meio. Então nós vamos voltar para aquela que condição? Que Deus havia proposto, o paraíso. Nós vamos voltar para lá. E quando voltarmos para lá, porque fomos lançados para a terra de que fomos formados, agora vamos voltar. Então nós saímos do paraíso, viemos para cá e agora estamos voltando para o Pai. Voltamos para a condição do paraíso. Por isso Jesus falou para aquele ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore. O que são as folhas das árvores? A folha é aquilo que é aparente, aquilo que aparece. Você pode chamar da religião, o que você quiser. É parte dessa estrutura. Mas o que importa são os frutos. E ele diz aqui, mas os frutos são para alimento. As folhas são para cura. E os frutos para alimento. E esse fruto que a gente come é Cristo. Por isso que ele fala, nunca mais haverá qualquer maldição para quem comer de Cristo. Jamais, jamais terão fome, jamais terão sede. E veja o que é interessante, entrarão, não precisarão da luz do sol, da candeia, não precisa de mais nada. Ele fala, e vão contemplar a minha face. Então já não haverá noite, não precisa ser da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Porque Deus é luz e reinarão pelos séculos dos séculos. E eu quero encerrar agora essa reflexão da onde saíram esses rios da água da vida. Um saiu da terra para o homem entender o contexto físico, existencial, que ele precisa dessa água. O segundo saiu do templo, do santuário, Ezequiel 47, para revelar a presença de Deus e para onde esse caminho dirige. Ele dirige para o Oriente, leste. É o mesmo que aconteceu com as águas que saíram da terra lá para mostrar o contexto do homem, para aquela região, o rio Tigres, Gion,
Pison, Eufrates. Então, essa descrição geográfica tem uma representação para nós também pedagógica, para entendermos que precisamos da água espiritual para o nosso homem interior. Esse homem interior em comunhão com Deus, rios de água viva sairão do seu ventre, serão fonte a jorrar de bem-aventurança. Será feliz por receber e mais feliz em dar. Isso cria o que nós chamamos de bem-aventurança. É um processo. Bem-aventurado é o que recebe. A bem-aventurança é quando você dá. É um processo de vida que acontece. E aqui ele encerra, e eu gostaria de fechar com o 22, versículo 17. 22, 17 diz o seguinte: o Espírito Santo, guarda bem isso aqui para nós encerrarmos o rio da água da vida. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Quem é a noiva? A igreja. Nós como igreja, nós como filhos e filhas de Deus, comprados, resgatados da condição do pecado, para sermos agora reconciliados, estarmos reconciliados com Deus e sermos a expressão dele agora como um pequeno Cristo. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, e aquele que tenha sede, venha e beba. Veja de que jeito. Dê graça. A água da vida. A água da vida sempre foi e sempre será o contexto de estarmos em comunhão com Deus e nos alimentarmos da vontade de Deus e expressarmos com a nossa vida essa vontade. É sobre isso que eu quis falar hoje, o rio da água da vida. Ele é físico, mas ele também é espiritual para o nosso homem interior. E sendo espiritual e físico, nós nos tornamos completos como Deus assim queria. Que nós pudéssemos entender que esse rio está apontando o leste, está apontando onde nasce a luz, onde nasce o único sol representativo para nós na Terra. Deus não colocou dois sóis aqui, ele colocou um só. Mas ele falou que depois nós não vamos precisar mais dele. Porque Deus, que é luz, nós vamos vê-lo e ele estará em nós e nós nele. E Deus será tudo e em todos. Nesse dia se completará tudo que ele revelou, para que o homem voltasse novamente a reconciliar com ele e voltasse a ser a expressão que ele sempre quis. Um ser formado, fecundo, abençoado, agraciado, com uma semente de Deus para formar filhos à imagem e semelhança de Deus, para formar filhos à imagem e semelhança de Cristo, para depois, voltando lá, estarmos com Ele e Ele em nós. E se completará, Deus será tudo em todos e viveremos eternamente nessa plena comunhão que Ele sempre quis que a gente estivesse nesse paraíso com Ele, em comunhão com Ele, para a expressão da glória dEle. E não haverá mais uma coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele já eliminou. Jesus veio, por isso que o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, a árvore da vida está plantada de um lado e do outro do rio. E tudo que está nessa margem é vida, quer vivendo aqui, depois indo para lá, continuará eternamente vivendo a vida eterna que em Cristo Jesus recebemos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que nós possamos entender esse rio da água da vida, que corre desde o princípio, para nos revelar que sem água nós não conseguimos viver, quer o homem físico, quer o homem espiritual. E essa água é a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, com a palavra de Deus, nos orientando, nos guiando, nos dirigindo, fazendo a gente boiar, estar realmente boiando, nadando e sendo mais que vencedor em Cristo Jesus, vencendo as tragédias, os problemas que nós vivemos nesse mundo, e não jogando a responsabilidade para outros, mas assumindo a responsabilidade com Deus, vencendo todos esses obstáculos, e falando: glória a Deus, Senhor, porque nós somos fortes e corajosos, não com o nosso esforço, não com o nosso braço, mas com a força do Teu Espírito. Justiça, paz e alegria é o reino de Deus, não são do Espírito Santo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você consegue pegar esse tom? Não consigo. Deixa assim. Tem a ceia. Então. Não dá. Queridos, agora nós vamos passar para a ceia do Senhor. Isso aqui nós fazemos, não é porque é de mês em mês. Você pode fazer essa ceia, diz, toda vez se reunir de meu nome, fazer isso em memória de mim. É comum, às vezes, fazermos isso uma vez por mês.
E uma vez eu perguntei se era para não tornar uma coisa rotineira. Então eu quero compartilhar aqui com os irmãos que Jesus, na noite em que foi traído, Paulo nos ensina a fazer esse memorial da seguinte maneira: entendendo que somos parte do corpo de Cristo, entendendo que como corpo de Cristo nós somos um pequeno Cristo, uma célula nesse corpo, e que iremos expressar a essência de cada um desse Cristo que está em nós, como um DNA novo, dessa semente nova do Espírito Santo que nos restaurou para estarmos de novo em comunhão com o Pai. Então ele falou: fazer isso em memória de mim. Então ele deu o pão, ela vai levar para a mãe dela pegar um pedacinho do pão, que ela está aqui, a mãe da Denise. Ela pegou o pedacinho do pão, corpo de Cristo. Nós pegamos essa partícula do corpo de Cristo e nós vamos nos alimentar do corpo de Cristo, ou seja, do Espírito de Cristo, para que nós possamos continuar sendo a expressão desse Cristo com a nossa vida. Que a gente possa fazer isso com fé, em memória do que Cristo fez por nós, e com gratidão nós fazemos isso para expressá-lo com a nossa vida, recebendo a felicidade de ter a bênção, para sermos um abençoador agora como filhos de Deus. Comamos para nos fortalecer, sermos fortes e corajosos com fé para vencermos o mundo. Façamos isso em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Alimentados com o Espírito de Cristo, é esse o sentido que ele está querendo mostrar. Jesus também tomou o cálice. Vai passar para a mãe dela também um cálicezinho. E tendo dado graças ao Pai, como ele havia feito assim com o pão, ele também deu graça e disse: esse é meu sangue, a nova aliança, não a aliança antiga, mas a nova, eterna aliança, aquela que nós fazemos, onde que Deus está conosco e nós estaremos depois da nossa vida com Ele eternamente. Façamos isso para ter vida plena. Por isso nós nos alimentamos do fruto dessa árvore que está desse lado, porque nós vamos também comer a outra Páscoa do outro lado. Façamos isso em memória de Cristo. O sangue dele é a vida que nós precisamos para com o Espírito dele expressar com a nossa vida esse Cristo aonde estivermos. Façamos isso para ter vida e vida plena, em nome de Jesus. Assim, queridos, alimentados, agradecidos, gratos por esse fruto que ele deixou para nós, e fala para a gente dele comer. Por isso que ele falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem vida eterna. Não passa pela morte, já venceu a morte, tem vida em si mesmo para poder dá-la, para me servir de uma maneira plena, porque já recebeu a vida eterna, e não apenas a vida psíquica do meu eu. Agora, o meu eu, querendo realmente expressar plenamente essa vida, se alimentando de Cristo e sendo um pequeno Cristo. Como Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, para a honra e a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que nós possamos entender esse memorial de uma maneira plena, que nós não fazemos isso comendo um pão e um vinhozinho, não. Entendendo o memorial, uma expressão espiritual, pedagógica, para entendermos que nós estamos alimentando do Espírito de Cristo e da vida de Cristo, para podermos, na unção do Espírito, expressar esse Cristo com a nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amém. Nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, amém, por Jesus Cristo que nos deu a vida. Amém. E agora, alimentados com o Espírito de Cristo e vivificados com a sua vida, amém, podemos prosseguir a nossa carreira, sim, de fé, de esperança e amor. Amém. E assim conseguiremos atravessar o rio da vida e chegar ao outro lado, onde estaremos no paraíso com Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. É isso que nós queremos no final da nossa vida, sermos recebidos pelo Senhor do outro lado da margem do rio da vida.
Obrigada, Jesus querido. Abençoa a todos que participaram conosco. Amém. Os que participarão mais tarde, que todos tenham pleno entendimento dessa vida que o Senhor nos proporciona. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Dá-nos uma semana abençoada, em plena comunhão com o Senhor. Que nada, nem ninguém nos desvie desse caminho, desse rio da vida, que é o Senhor. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. De uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.